Paulo, tem novidades com relação ao caso Vitória. Maicon dos Santos, o único preso pela morte da jovem, ele deu uma declaração numa entrevista falando que a confissão dele com relação ao crime foi forçada por autoridades. Renan Fiuza traz para a gente mais detalhes sobre o que diz o Maicon dos Santos e o quanto que isso provoca uma reviravolta no caso ou não. Conta pra gente, Renan. Claro, conto sim. A gente precisa entender agora qual será o entendimento da Justiça depois dessa declaração. Foi uma entrevista concedida à TV Record e a gente traz para vocês aqui esse conteúdo. O Maicon alegou que ele foi forçado pelas autoridades policiais a dizer que tinha sido o autor desse crime contra a jovem Vitória. Destaco aqui a fala dele. Abre aspas, minha confissão foi baseada nos fatos, não só o delegado, mas como vários policiais e também investigadores me induziram naquele momento, fecha aspas. Essa é uma entrevista longa, ele continua ainda dizendo que o secretário de segurança falou que a aposentadoria da mãe dele estaria garantida e que daria um vale-aluguel para ela, por isso que o Maicon teria mediante as autoridades, confessado o crime justamente por ter alguns benefícios como esse que ele ressaltou à mãe dele, E aí ele é questionado outras vezes com relação ao conhecimento, se ele tinha realmente contato com a jovem Vitória e ele diz o seguinte, não tem como eu ter obsessão por alguém que eu não conhecia. Portanto, o Maicon, nessa entrevista, alega que não conhecia a jovem Vitória, mas, segundo a investigação, a gente traz aqui o outro ponto, que sim, Maicon era vizinho, inclusive tinha ali algum tipo de contato e uma obsessão, segundo a investigação, mas nessa entrevista ele nega. E aí, com relação aos vestígios que foram encontrados no carro dele, alguns materiais de limpeza também que foram questionados, que ele teria usado para ocultar a cena do crime, ele diz o seguinte, jamais esteve no meu veículo, ou seja, a Vitória não esteve no veículo dele, ela nunca esteve dentro do meu carro. E aí, com relação aos produtos de limpeza, ele disse, olha, estava de mudança há mais de um mês, limpei a casa como qualquer pessoa que tinha o interesse de alugar o imóvel e que estava prestes a, por exemplo, fazer a sua mudança. Portanto, essas foram algumas versões dadas nessa entrevista coletiva, à TV Record, ou seja, ele negando vários pontos, inclusive dizendo que teria sido forçado a assumir, a falar que tinha sido o autor desse crime. Ponto importante, a gente traz a nota da Secretaria de Segurança Pública. A produção da CNN entrou em contato justamente para entender os vários pontos que foram abordados por Maicon ao longo dessa entrevista e ele diz o seguinte, a nota diz o seguinte da Secretaria de Segurança Pública, que o inquérito policial do caso foi concluído e relatado no dia 25 de abril, sendo encaminhado, obviamente, à Justiça, que todos os procedimentos adotados no caso, inclusive o depoimento do suspeito, obedeceram estritamente o Código de Processo Penal. E essa nota da Secretaria de Segurança Pública, ela conclui dizendo que um novo inquérito foi instaurado justamente para apurar um possível envolvimento de outras pessoas, especificamente no crime de ocultação de cadáver. E aí eu relembro aqui a vocês, inclusive a última coletiva que foi dada por vários órgãos que participaram dessa investigação do caso Vitória, eles já tinham dito que iriam abrir de fato um inquérito policial para investigar essa questão específica que é da ocultação de cadáver. Segundo a investigação, alguns pontos ainda não estavam claros com relação a toda essa história e no entendimento da investigação, o Maicon ele pode ter contado com a ajuda de uma segunda ou até mesmo uma terceira pessoa nessa ocultação de cadáver, de levar de um ponto para o outro, porque houve, segundo a investigação, algumas falhas, ou alguns pontos que ficaram ainda não muito claros no depoimento do Maicon com relação a onde ele teria deixado o corpo da jovem Vitória, que foi encontrado, segundo a investigação, num outro local diferente de onde o Maicon teria falado. E aí é essa lacuna que a investigação está querendo encontrar respostas justamente
Por quê? Porque a justiça entende que ele pode sim ter tido ajuda de uma segunda ou então de uma terceira pessoa. Por isso esse inquérito ele foi aberto e agora está sendo investigado, tramitando em segredo de justiça. Esse é um ponto importante para a gente trazer aqui para quem está conosco na CNN. Fato é que para a investigação não resta dúvida de que Michael foi o autor e a única cabeça pensante dessa história, a única pessoa que planejou devido à obsessão dele por Vitória. Mas agora a gente tem essa entrevista concedida por Michael dizendo que não tinha obsessão, que não conhecia a jovem e que não encontraram vestígios no carro dele justamente porque ele não fez nenhum tipo de limpeza, né, na casa ou então no veículo, porque ele estava de mudança. Ou seja, algumas versões diferentes e agora a gente vai ter que ver o próximo passo, se isso vai ter um peso, né, uma vez que a defesa de Michael está pedindo a anulação da confissão dele porque ele teria sido coagido. Vamos aguardar e vamos acompanhar, Carol.